Mudanças acontecem o tempo todo, umas que a gente não tem controle algum e outras que a gente precisa tomar uma decisão. No vídeo de hoje, a gente vai exatamente sintonizar na rádio de Jesus e perguntar para ele o que é necessário para que a gente faça hoje, devido às mudanças que já aconteceu ou têm acontecido nas nossas vidas e aquelas que a gente precisa ser intencionais. Sim, na minha vida eu tive várias mudanças. Eu não sei quantas escolas de repente você estudou. Se estudou na mesma escola e mesmo assim teve que mudança, o quê? De série, né? A gente mudava sempre de um ano para o outro, a não sei quando repetia de ano, porque sim, eu já repeti de ano, eu não sei você. Eu era aluna nota 10 ou nota zero, né? Eu não conseguia ser um meio termo, ou era tudo ou era nada, intensa. Não sei como você pode descrever aqui pra gente também, pra gente fazer esse bate-papo, participar, né, e entender mais sobre o cotidiano. É bem interessante, né? Eu gosto muito dessa conversa que a gente tem. Mas, assim, em relação à escola, eu sempre me senti aluna nova. Eu sou nascida em Tubarão, Santa Catarina, e lá foi minha primeira experiência, né? No jardim de infância, foi a minha primeira experiência com escola. Você lembra qual que foi a sua primeira experiência, a sua primeira escola, a sua primeira professora? É bem interessante isso, né? Eu só lembro da minha primeira professora, que realmente intitulei ela assim, já na terceira instituição que eu estudei. Que antes, né, depois de Tubarão, a gente se mudou para Florianópolis, que também é em Santa Catarina. E eu estudei no colégio no Presidente Roosevelt, que fica ali na parte da ilha, né? E realmente, bom, na verdade, Coqueiros é uma parte do continente de Florianópolis e não da ilha, mas, né, essa é só uma consideração. E esse foi minha segunda escola, mas meus pais não ficaram muito tempo em Florianópolis e se mudaram para Itajaí. Em Itajaí eu estudei em 3 colégios, que foram o Paulo Bauer, Newton Cooker e Avelino Verne. Depois disso, dessa caminhada aos 12 anos que eu tinha, quase 13 anos, meus pais vieram morar no Rio de Janeiro, onde eu resido até hoje. Mas no Rio de Janeiro, até anotei aqui porque eu estava errando a ordem. Eu estudei. O primeiro colégio foi General João Mendonça Lima, Edgar Romero, Lemos de Castro, Santa Mônica, GPI, Gama Filho, Souza Marques e Estácio. Ao todo, 14 instituições de ensino, ou seja, eu sempre era a aluna nova. Eu sempre tive essa conotação de aluna nova e eu tive que me adaptar a essas mudanças, constantemente sendo adaptadas às mudanças. Era bom ser aluna nova? Eu tentei ver o lado bom sempre de ser o aluno novo e de conhecer muitas pessoas. Hoje eu consigo me conectar com várias pessoas de vários estados brasileiros, várias cidades, e eu gosto muito dessa conexão. Porém, era difícil dizer tchau, era difícil não ter uma continuação, era difícil, assim, parte da minha vida ser deixada para trás. Eu não sei como é a sua vida, se também em alguns momentos da vida você teve que deixar para trás. E isso porque eu não mencionei que eu já morei em Brasília também, né? Mas em Brasília eu fiz cursinhos, então eu não considerei aqui como uma instituição de escola, mas seria uma outra localidade que eu também morei. E eu fico pensando sobre essas mudanças, né? Muitas delas, na verdade, a maioria delas, só em Brasília que eu morei sem meus pais, morei na casa dos meus tios, ainda solteira, que foi mais intencional e que fui sozinha, que também foi uma experiência incrível, uma super mudança, né? De sair debaixo das asas dos meus pais e voar sozinha. Foi uma experiência bem dolorosa em certo ponto para cortar esse cordão umbilical, mas foi necessária. E as outras mudanças foi por conta dos meus pais, decisões dos meus pais, coisas que eu não poderia intervir. Mas e hoje, na vida adulta? Né? O que a gente pode intervir? O que a gente pode ser intencional? E se tudo muda e não tem a nossa intenção direta, e a gente sofre com essas mudanças, porque cada mudança também tem os processos de mudança, o que nos garante, o que nos dá firmeza, o que nos dá, assim, segurança? Vou falar para você. Vamos abrir em Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nele não tem mudanças, ele é sempre, nele a gente pode confiar. Então, independente das circunstâncias e das mudanças que estejam acontecendo na sua vida, sejam por
ingerência sua ou as intencionais, aquelas que você sabe que precisam ser feitas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Dele não tem variação. Então eu te deixo duas perguntas. Que coisa ou circunstância faria uma grande diferença em sua vida se mudasse hoje? Anota aí e já planeje uma mudança. Como você poderia causar essa mudança? Seja intencional. Seja intencional em Cristo para que algumas mudanças aconteçam. Eu tenho a minha listinha. Espero que você tenha feito a sua lista. Vamos orar a respeito dessas listas? Senhor, aqui te entregamos, Pai, itens que nós precisamos intencionalmente mudar. Mudar para nos parecer melhor contigo, para ficar mais semelhante a Ti. Senhor, nos dê sabedoria, instrução, discernimento e que a gente possa entender que Tu não mudas e que as mudanças que Tu já tens tocado e direcionado aos nossos corações são necessárias, mas Tu estarás conosco todos os dias. Tu és a nossa base, Tu és a nossa direção, o nosso alvo, e te agradecemos, Pai, porque Tu não nos falta. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, que é inestimável, é inenarrável. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu se faz presente. Obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de invocar o Teu nome. Obrigado, Jesus, pela nossa liberdade, Senhor, de ler a Tua palavra, de ajustar a rota. Obrigado, Jesus, porque Tu nos guia nessa mudança, Pai. Então, seja ela uma mudança intencional, uma mudança que aconteceu na vida de quem está ouvindo esse devocional, Senhor. Sabemos que Tu estás com cada um, Senhor. E isso já é um presente enorme. E nós te pedimos, Senhor, que Tu seja o nosso guia, o nosso protetor, o nosso auxiliador nessa trajetória de mudança, Senhor. E que possamos escolher sempre por Ti, sempre pela palavra, sempre decidir, Senhor, o que Tu queres para a nossa vida, porque sabemos que essa será a melhor escolha. Escolher a Ti, Senhor. Senhor, acalma os corações, Senhor. Transborda através da vida de todos que estão Te ouvindo, que estão nos ouvindo através desse devocional, Pai. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os projetos, que Deus abençoe as mudanças. Tudo, Senhor, na Tua sabedoria e com zelo faremos. Amém. Amém. Deus te abençoe.